Estava pensando aqui naquele vídeo que foi colocado ali, de 7 anos atrás. Alguém se identificou? Sim? Mas você era uma das que estava com 7 anos ali, alguma coisa? Não? Ah, bom. Olha, tanta criança linda ali, né? E agora você olha, cadê aquelas crianças lindas? O detalhe, eu acho que não está nas crianças. Está nas pessoas que estavam coordenando o programa há 7 anos atrás. Mas como é gostoso saber que ano a ano a gente pode ver as nossas crianças, o departamento infantil se dedicando, os clubes se dedicando a fazer uma programação em homenagem ao Dia das Mães e hoje em homenagem ao Dia dos Pais. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como que você passou esse dia, mas acredito que muitos dedicaram o tempo, separaram uma hora, separaram algum momento para passar com os pais ou então para passar com os seus filhos. Hoje foi um dia festivo para muitos. Só que a gente sabe que para muitos também é uma ocasião onde não teve essa festividade. Porque alguns acabaram já perdendo seus pais, ou está distante, ou qualquer outra situação semelhante. Mas hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui para recebermos e também homenagearmos a cada um dos pais. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que Deus continue abençoando a você como pai, naquilo que você tem feito, sonha em fazer e tem planejado também. E antes de eu abrir a Bíblia aqui para esse momento final nosso, eu queria pedir aqui e perguntar quem são os pais que estão entre nós. Quem são? Levanta a sua mão aí. Se eu pedir para você ficar em pé agora, você pode ficar? Consegue ficar em pé, né? Consegue? Então tá bom, fica em pé. Olha, normalmente quando a gente pede para ficar em pé é porque vem presente, né? Não é exatamente um presente físico materializado que você vai receber agora. Mas agora, eu não combinei com ninguém isso. Eu não combinei com ninguém. Mas eu queria perguntar, tem algum filho aqui entre nós que gostaria de vir aqui na frente fazer uma oração por todos esses pais que estão aqui? Tem algum filho corajoso que topa vir aqui na frente fazer a oração pelos pais que estão? Temos ou não? Tem algum filho? Quem é o filho que tem coragem de vir? Você vem orar pelos pais? Sim? Eu não sei se a cara dele é que ele está vindo para orar ou não, né? Ou ele veio para orar? É? Então vamos lá. Você faz oração pelos papais? Sim? Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e nós vamos ter essa oração. Que Jesus, obrigado pelo alimento, que um sábado dia feliz e um país para a gente fazer. O nome do meu pai é Apolo, porque a gente pode agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Essa oração é para abençoar a tua vida, Pai. Amém? Que coisa linda, hein? E ele nominou a oração também, né? Esse é fera, esse é bom. Você já ouviu a frase, ou você já falou, o meu pai é o melhor pai do mundo. Você já ouviu isso? Já? Você já ouviu, no momento da homenagem, ontem lá na igreja Vila Leonice, eu fiz esse comentário. Você já viu que nas homenagens que são feitas, nos momentos em que pede para se falar do pai, o que normalmente a gente ouve falando-se do pai? O meu pai é o quê? Meu pai é forte, o que mais? Meu pai é bonito, quando cresce muda a opinião. Não, tô brincando. Meu pai é inteligente. Meu pai é amoroso, isso é verdade. Tá? O que mais? Meu pai é charmoso. Teu pai é charmoso? É, né? Meu pai é bonito. Você só vê o quê? Qualidades sendo expressadas pelos filhos. Né? Essa é uma realidade. Agora, qual é o filho que fala assim, meu pai é bravo, meu pai me deixa de castigo, meu pai não deixa eu ir aonde eu quero, meu pai não me dá o que eu quero? Você vê nas homenagens sendo falado isso ou não? Não, nos momentos de homenagem a gente só fala aquilo que convém para o momento. Mas quando chega lá, né, a gente não
nem sempre é somente as qualidades que agregam ou que alegram o coração. Mas tem também os momentos em que nós, como pais, necessitamos, muitas vezes, usar da autoridade para o bem-estar dos filhos. E quantos filhos gostam disso? Aliás, quantos pais que um dia foram ou viveram essa fase do filho, sendo filho, gostavam disso, né? Às vezes, eu me pego fazendo aquilo que os meus pais ou que o meu pai fazia comigo. E aí eu falo assim, agora eu posso descontar. Não, estou brincando. Mas vai dizer que você já não se pegou fazendo isso, né? Uma mãe fazendo, mas principalmente o pai, né? Lembrando de como que agia com você e agora às vezes você faz. Só que nem sempre aquilo que a gente faz é o ideal. Nem sempre aquilo é o melhor, mas a gente se sente no dever e muitas vezes a gente se sente até no poder de querer fazer. Só que, muitas vezes, a gente ao olhar para a figura do pai, começa a avaliar. O meu pai poderia ser um pai melhor. Ou quantos hoje olham e falam assim, eu queria ter um pai. Ou ainda, eu queria que o meu pai fosse igual ao fulano de tal. Amigos, a verdade é que em momentos como esse a gente para refletir um pouquinho sobre a figura paterna. E na sociedade atual, se tem uma coisa que está sendo depreciada, é a figura do pai. Muitos lares, a gente não tem essa figura. Em outros, ela até existe, mas não é exercida. Há aqueles que até sabem que o pai existe, que o pai está por aí, mas não conhecem ou não convivem. A realidade é que aquele lar, aquele ambiente onde o pai poderia ser o protagonista, o pai poderia ser realmente aquele sacerdote do lar, e não é em todos os lares, não é em todos os lugares que isso acontece. E quantos hoje não querem nem olhar para a cara do pai? Quantos hoje não querem nem falar o nome do pai? Mas a nossa sociedade, ela está sendo desenvolvida, ela está sendo construída com base naquilo que nós estamos vendo dentro dos lares. E a figura paterna é fundamental, é importantíssima. Então, a minha pergunta é, que tipo de pai você é? Ou que tipo de pai você conhece? Qual é o tipo de pai? Eu estava lembrando de uma história bíblica. Eu estava vendo nessa história a figura de um pai que na construção do seu lar, no desenvolvimento dos seus filhos, não foi o melhor. Não foi aquilo que ele gostaria. Não era o seu plano, não era o seu sonho. Mas o final dessa história é que me traz algo de muito valor também. Eu estou falando da parábola que nós temos em Lucas no capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia, eu te convido nesse momento para que você abra comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Você conhece essa parábola. Mas através dela, eu quero tirar aqui uma breve lição para nós nessa noite. Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11. Olha o que diz aqui. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Para por aqui. O que a gente vê aqui? Nós vemos um pai, um homem, que tem quantos filhos? 2 filhos. Esse pai se preocupou com a provisão, com a providência para os seus filhos no decorrer da vida? Sim ou não? Sim. Ele proveu. Os filhos aparentemente eram bem cuidados? Sim.
na história, no enredo da história, dá para perceber que esse pai era um pai próximo dos filhos? Dá para perceber que ele tinha preocupação com seus filhos? Sim. Inclusive na atitude que ele tem, quando então é questionado pelo filho, quando naquele momento o filho chega para ele e fala: pai, eu sei o que eu tenho direito. Eu sei que eu tenho direito naquilo que foi construído até aqui. Então eu gostaria que o Senhor me desse a parte que me cabe, e a partir daqui eu vou fazer aquilo que eu quero. E diz o relato que, passado alguns dias, quer dizer que ele ainda ficou mais um tempo com seu pai, morando na casa junto com seu pai, e somente depois disso, então o texto diz que ele foi embora. Qual é o pai que quer ver o seu filho saindo de casa? Qual é o pai que quer ver o seu filho indo embora? Não sei, pode ser que alguns... O filho já está com 30, 40, né? E filho, quando que você vai? Né? Mas não é muito comum o pai querer que o filho vá embora. Né? O detalhe é que nessa história, quando você considera aqui, quando um filho pedia a sua parte da herança, em outras palavras, isso aconteceria somente quando o pai deixava de existir. A partir do momento que aquele filho toma ali a sua parte, o que ele está falando? A partir de agora, pai, você deixa de existir para mim. Você deixa de existir para mim. Mas aquele pai não questiona a atitude do filho. Aquele pai não vai tentar dialogar com ele, falando: filho, vamos pensar melhor, veja, eu ainda estou aqui, isso daqui eu construí para vocês todos, para toda a nossa família, agora isso pode nos gerar um prejuízo. Não. Você apenas lê o texto dizendo que o filho pediu, o pai pegou a parte que era dele e entregou. Entregou. Aqui eu vejo uma lição para nós, para os pais. Pais, às vezes você vai construir tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você idealizou, e quando chegar na mão dos teus filhos, não vai sair como você desejava. Quantos pais conduziram seus filhos nos caminhos do Senhor e hoje não veem os seus filhos nos caminhos do Senhor? Quantos pais até construíram algum tipo de patrimônio, ou presentearam o filho, ou investiram no filho, se esforçaram, deram o estudo que ele queria, colocaram onde ele precisava para estudar, para se aperfeiçoar, para aprender. E hoje o filho não segue aquilo que o pai sonhou, aquilo que ele planejou. Muitas vezes, você não vai ter o reconhecimento que você gostaria de ter. Muitas vezes, você não vai ter, vindo do seu filho, a gratidão que você sabe que merece por tudo aquilo que você fez, se esforçou e se dedicou para ele. Nem sempre os resultados acontecerão conforme você planejou e você gostaria. Mas o que fazer? Questionar? Brigar? Entrar em conflitos? Eu diria para você que não é o ideal, não é o melhor caminho. O relato continua dizendo que este filho, então, ele foi embora. E esse pai ficou. Só que quando você continua lendo o texto, você vai encontrar o seguinte. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para ter com o pai. E esta parte agora me chama a atenção. Vinha ainda ele longe, quando seu pai o quê? O avistou. Pare aqui comigo. Amigos, o texto diz para nós que aquele pai estava, em outras palavras, estava fazendo o quê? Estava esperando esse filho. Mesmo ele tendo saído da casa do pai, ele nunca deixou de ser filho.
Mesmo ele tendo rejeitado esse pai, ele nunca deixou de ser filho. Mesmo ele tendo desobedecido esse pai, ele nunca deixou de ser filho. Mas o que me chama mais atenção é que mesmo ele tendo feito todas estas e outras coisas, ele nunca deixou de ser amado por aquele pai. Ele nunca deixou de ser visto por este pai. E sabe, com isso eu começo a considerar alguns pontos. Um pai, ele não deixa de olhar para o seu filho, mesmo que ele esteja distante. Um pai, ele não desiste do seu filho, mesmo que ele esteja ausente. Um pai, ele intercede pelo filho, mesmo quando este não lhe dá o devido valor. Um pai não aponta o dedo, mas estende a mão para acolher um filho errante. Um pai não cruza os braços, mas abre-os para resgatar aquele que um dia se foi. Essa é a figura do verdadeiro pai. A figura de um pai é tão importante que nós temos um que está olhando por nós 24 horas por dia. A figura de pai é tão importante que entre a Trindade, um se colocou nesta posição como pai. Como pai. E sabe, se você tem dúvidas a respeito da figura deste pai, olhe para o que diz Êxodo capítulo 3. Quando ali está escrito que Deus, ele desceu, ele viu a aflição dos seus filhos, ele ouviu o clamor dos seus filhos e ele veio para ajudar no chamado para Moisés libertar o seu povo. A figura desse pai é a figura de um pai que se espelha no grande Pai celestial. O pai do filho pródigo é aquele homem que estava aguardando, sabendo que esse filho poderia voltar. Queridos pais, nós devemos nos espelhar neste homem. Não importa quantas vezes o seu filho errou, quantas vezes sua filha errou, não importa quantas vezes ele saiu ou ela saiu de casa, o mais importante é quantas vezes você vai demonstrar amor por este filho ou por esta filha. Quem sabe nunca saiu, quem sabe te valorize. Mas essa é a figura do pai. É um pai que sempre está pronto, é um pai que sempre está esperando. E o texto diz que aquele jovem chegou. E quando aquele jovem estava se aproximando, esse pai saiu correndo. E antes que ele falasse qualquer coisa, o pai o envolveu em seus braços. Levou ele para casa. Trocou as suas vestes. Colocou um anel novamente no seu dedo, demonstrando a sua filiação. E fez uma grande festa. Porque aquele que estava perdido havia sido encontrado, havia sido resgatado. O nosso grande Pai, que é o nosso maior exemplo, logo, logo ele vem. Ele vem também para nos buscar. Filhos que estavam perdidos, mas que por causa do seu Filho amado Jesus Cristo, foram resgatados deste mundo. Quem sabe, nessa terra você não tenha o melhor exemplo de um pai também. Quem sabe nessa terra você não saiba o que é ter um pai. Mas hoje eu quero te convidar para você olhar para aquele que é o nosso grande pai. Aquele que cuida, aquele que se preocupa, aquele que vem, aquele que está bem pertinho de mim e está pertinho de você também. Você não gostaria de confiar ainda mais nesse pai? Você não gostaria de confiar ainda mais e buscar neste pai a sabedoria que você tanto precisa para também ser o melhor pai aqui nessa terra? Coloca em primeiro lugar a tua vida nas mãos dele. Coloca em primeiro lugar a tua vida segura nas mãos desse pai, que ele nunca vai te apontar um dedo, mas ele sempre vai abrir os braços para ter você bem pertinho dele. Meu desejo, a minha oração nessa noite é para que você realmente faça como este pai da parábola. Esteja sempre pronto
para receber um filho se ele errou, amar esse filho, cuidar desse filho, mas também esteja sempre pronto para correr para os braços do Papai Celestial, porque Ele ama você. Meu desejo é que você possa continuar sempre contando com Ele e se preparando para no dia que Cristo voltar, também se encontrar com este Pai. Que Deus te abençoe muito. Amém? Amém. E a gente quer, então, terminar entregando uma pequena recordação para cada pai, em nome aí da nossa igreja, dos clubes de aventureiros, de desbravadores. E eu queria, então, pedir, quem tem mais de um, vejam aí, né? Quem vem buscar, tá bom? Queria pedir que os filhos que têm os seus pais presentes venham aqui pegar nossa pequena recordação com a Ariane e entreguem para o seu papai, com a Emily também vai estar entregando ali. E aí o papai pode receber e vir aqui para frente, tá bom? Vão pegando, vão entregando, dá aquele abraço delicioso. E o papai que receber pode vir aqui para frente daí. Vamos lá. Papai do meu coração, você está sempre perto de mim e quando eu crescer, eu quero ser assim. O papai, que você é tão bom. Na minha vida, eu vou sempre lembrar que fez toda a diferença ter você para me amar. Papai, te amo. Papai, você é meu amigo, você é meu herói e eu te amo. Papai Natanael, Nós te amamos. e queremos estar com você no céu. Eu gosto de uma pessoa alegre, carinhosa e divertida. E é tudo que eu vejo em você, pai. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu quero dizer nesse dia que eu posso não ser o filho perfeito, mas você é o melhor pai do mundo. Te amo. Pai, eu te amo muito do meu coração. Você é o meu herói da vida. Eu te amo, papai. Pai, alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e especialmente alguém para se amar. Amamos você, Pai. Papai, eu te amo.